Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar com a sua companhia pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Nós hoje vamos estudar o segundo capítulo, que é uma mensagem lindíssima de Eusébio aos encarnados que estão fora do corpo para receber instruções. Todos eles estão militando diante dos templos espiritualistas. Aqui não é todos aqueles que têm fé envolvendo outras religiões. É um grupo específico das religiões espiritualistas. Então, que não é só espírita, é umbanda, quimbanda, candomblé. Todos aqueles que trabalham para o bem. É importante nós notarmos isso. Trabalham somente com a corrente do bem. Antes de nós começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o estudo do livro No Mundo Maior, que tem tanto a enriquecer os nossos conhecimentos, abrindo os nossos horizontes e as nossas percepções para as verdades espirituais. Capítulo 2. A preleção de Eusébio. Ereto, incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente: dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejos de aprender na bendita escola carnal, tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha, enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Aqui, André, há um ponto que eu queria colocar, é que Eusébio começa a sua pregação mostrando que todos que ali se encontram já venceram uma grande barreira, a barreira do materialismo. Já começam a ver a espiritualidade como fonte benéfica para a sua evolução. Então ele destaca que eles já conseguiram, todos eles, um grande benefício por ter aceitado esse desafio. Já começam a se libertar do corpo físico com facilidade, já começam a ter orientações. Então ele começa a destacar que para chegar naquele momento eles tiveram que passar por muitas barreiras, por muitas dificuldades. Então ele começa a trazer através das falas um momento de incentivo. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou, enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora,
e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres, em limitados céus, interferinos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Aqui nós destacamos uma colocação que muitas pessoas sempre perguntam para nós e Eusébio vem nos esclarecer. Por que eu não lembro nada daquilo que acontece enquanto eu estou dormindo? Nós sabemos, através do livro dos Espíritos, no capítulo Sonhos e Sono, que nós temos uma liberdade de viver no mundo espiritual durante aquele período, que geralmente se faz de 6 a 8 horas, dependendo o que a pessoa dorme. Nós acordamos, pouquíssimas pessoas lembram de alguma coisa, e quando lembra de alguma coisa é tão pouco que a pessoa consegue contar em poucos minutos ou poucos segundos. E Eusébio vem esclarecer que, diante do livre-arbítrio, nós vivemos 2 fases na nossa vida. A fase na qual estamos ligados ao corpo físico, o momento mais grosseiro, onde nós passamos pelo véu do esquecimento, e a fase que nós estamos no mundo espiritual. Essa, logicamente, é muito limitada, salvo se o espírito já tem uma certa evolução, logicamente ele consegue ter voos, e ele faz aqui um comparativo a uns pássaros, voos mais altos. Mas a grande maioria está ainda muito ligado à sua condição do vício, à sua condição do erro. E ele então diz, por que é necessário isso? Para que não possa modificar o livre-arbítrio das pessoas, ou seja, nós temos que definir. Por que as pessoas não lembram? Apesar de que, quando nós temos companhias boas e uma reunião dessa natureza no mundo espiritual, nós acordamos pela manhã com uma sensação boa. Quando nós temos perseguições, momentos horripilantes durante a noite, nós acordamos com aquela sensação horrível. Então, o que Eusébio está explicando é que eles vão ter essa sensação, mas eles não vão se lembrar, para que eles não sejam envolvidos e não modifiquem a sua forma de viver por conta de orientação dos espíritos. Cada um de nós temos que tomar o nosso caminho. Os espíritos podem nos orientar. Os espíritos trazem a sua obra de amor para que nós possamos nos conscientizar. Mas quem vai seguir os caminhos, a decisão é nossa. Então Eusébio vem explicar isso de uma maneira muito importante para a nossa compreensão. É um capítulo bonito. Vamos adentrar na compreensão de quando estamos no mundo espiritual, através do sono físico, em que ele até faz um paralelo que nós não temos 2 cérebros, então não temos como dividir a nossa vida estando no mundo espiritual e estando no plano físico. Como estamos com compromisso com o corpo carnal, é evidente que, entre eu estar encarnado e no momento que eu passo durante o sono, o foco tem que ser minha vida entre os encarnados. Eu terei a oportunidade no amanhã, sem este corpo físico, de já estar numa outra dimensão espiritual. E aqui não se encaixa o exemplo, por exemplo, dos grandes missionários. Os grandes missionários já têm pleno domínio. Primeiro que a necessidade de descanso deles é menor. Geralmente, um desses missionários que já vem com o corpo preparado para determinadas funções a nível coletivo,
A noite de sono deles é 2, 3 horas, e eles já conseguem ter uma noção muito grande do trabalho que tem pela frente, seja uma intuição direta ou seja uma intuição vaga, mas já tem aquela noção. Então o Eusébio vai nos dar hoje vários pontos, o capítulo todo, veremos tanto no programa de hoje quanto no programa seguinte, nós veremos muitos pontos interessantes que merecem análise, meditação e aprofundamento. Continua: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos. Para o reinício, somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar, enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres. Milhões de outras deploram a própria derrota perdidas no átrio recesso da desilusão e do padecimento. Então Eusébio continua, André, aquela linha de raciocínio, mostrando que vencer aqui na crosta não é fácil. Avançar aqui na crosta ainda é muito difícil. Primeiro, pelo magnetismo que circunda a crosta, onde os espíritos que viveram na crosta e que retornaram para o mundo espiritual, envolvidos nos quesitos da matéria, do ódio, da maldade, estão aqui interligados ainda. O véu do esquecimento, apesar de ser uma benção, por um lado, onde nós passamos a não conviver com o nosso passado criminoso, que poderia ser muito perigoso para nós, nós temos um outro momento que temos que refletir. Quando nós estamos no mundo espiritual, tem muitas pessoas que imaginam que quando chega depois da morte no mundo espiritual, vai lembrar das suas existências. Isso não é verdade. Nós vamos viver o chamado mundo de erraticidade, vamos ficar presos naquele momento da nossa própria consciência. Salvo aqueles espíritos que já conseguiram se libertar das amarras, das algemas, do materialismo, das condições materiais, do apeguismo às coisas e às pessoas. Não só que da mesma forma que existem milhões de pessoas retidas num corpo físico, pela sua própria ganância, pela sua própria condição espiritual, ainda voltado para as coisas da terra, existem também milhares e milhares de pessoas que, ao dormir, têm a oportunidade de trabalhar no campo do bem, auxiliar o plano espiritual com as energias que ele ainda possui, a ectoplasmia que lhe acompanha, ligado ao seu corpo físico, onde alguns espíritos que ainda estão totalmente desprovidos da matéria semi-espiritual, conseguem receber uma carga de energia. Então André Luiz vem trazer para todos nós essas colocações que julgamos ser de suma importância. E quem quiser acompanhar um pouco deste assunto também, no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção do Espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nós vamos encontrar um pouco disto que o nosso querido Sérgio comentou e está disponível em nosso canal no YouTube, aqui pela TV A Caminho da Luz. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor,
de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Aqui, André, um comentário simples, porque nós não podemos perder que é uma frase única. Depois ele não volta mais nessa questão. São aqueles que nós mencionamos há pouco, são espíritos que já trabalham no campo do bem, auxiliando, já conseguem à noite trabalhar em prol daqueles necessitados, fazendo parte das equipes socorristas, com uma única diferença: ainda estão ligados ao corpo físico e é o que nós chamamos de alma. Referimo-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E, num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Aqui nós vamos dividir o comentário de Eusébio em duas partes, que a humanidade encarnada se divide em dois grupos. Um grupo daqueles que já compreende que o sofrimento é uma bênção para si e que todo sofrimento é uma consequência natural daquilo que ele mesmo fez em vidas anteriores. Ele consegue conviver com essas dificuldades, ele consegue conviver com os momentos difíceis. E automaticamente, através da fé, ele prepara o coração dele e geralmente arruma tempo para conseguir trabalhar ainda na senda do bem. E a grande maioria das pessoas ficam muito aprisionadas nas suas questões pessoais, ainda diante do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos erros que o possui, através dos vícios de sua alma. Ele está tão aprisionado ao eu, ou seja, ele está tão aprisionado na condição da configuração da primeira pessoa que ele não consegue enxergar o que está ao seu lado. Esse é a grande maioria de nós, diz Eusébio, que ainda estamos presos pelo nosso orgulho. Nós precisamos nos libertar. O Espiritismo vem trazer para todos nós e facilitar os nossos caminhos, quando ele vem trazer a questão da reencarnação, a questão da continuidade da vida após a morte, de que nós seremos responsáveis pelos nossos atos, de que a senha para a felicidade é a caridade. Então nós começamos a compreender que existem algumas regras salutares para nós irmos gradativamente nos libertando dessa figura do homem velho. Então, Eusébio faz esse panorama desses dois grupos de espíritos encarnados que convivem aqui na Terra. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir,
soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguescendenta nas margens do Nilo, acompanhando a arca simbólica dos hebreus. Reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas. Minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime, escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores. Embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro, tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Aqui nós temos uma parte fundamental, que eu julgo ser um dos pontos chaves do diálogo de Eusébio com aqueles 1.200 espíritos. 80% deles, espíritos encarnados. 20% deles, espíritos desencarnados. O Cristo que temos hoje em pleno século XXI na mentalidade da maioria dos cristãos é o Cristo da barganha, é o Cristo da troca, é o Cristo, se eu recebo eu faço, se eu recebo eu ajudo, se eu recebo eu pratico a caridade. E aqui nós vemos que ao longo de toda a história, e ele vai desde o primórdio, trazendo até os dias atuais, falando dos grandes homens, dos grandes movimentos religiosos, falando dos grandes momentos espirituais, incluindo os 3 momentos espirituais, as 3 revelações, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aqui eu consigo perfeitamente ver um Jesus diferente. Eu consigo aqui ver um Jesus que era simples, um Jesus que caminhava com o cego, com o paralítico, que caminhava com a prostituta, que caminhava com o pescador, que caminhava com as pessoas que eram consideradas de má vida, como os samaritanos.
E Jesus, ele não tinha aquela divisão que nós temos hoje. Hoje as pessoas chegam num templo religioso e a sua posição social faz com que o dirigente dê destaque para aquele que tem uma posição social mais eminente. Parece até uma coisa que era para estar superada, mas não está. O Jesus que eu consigo enxergar, o Jesus que eu consigo seguir, o Jesus que me fascina, é aquele Jesus de 2000 anos atrás. Não é este Jesus do convencionalismo, não é este Jesus moderno, não é este Jesus que abençoa as guerras, que abençoam as pessoas que fazem o crime, mas por ajudar uma religião está absolvida dos seus erros. Não é o Jesus que no momento final a pessoa se arrepende e já vai para o paraíso. Não é este o Jesus que eu sigo. Eu sigo este Jesus que Eusébio, com tanta profundidade, nos descreve. É o Jesus da libertação. Muitas pessoas fazem o bem com medo de ir para o umbral. Está errado. Eu tenho que fazer o bem por amar o bem. Eu não tenho que trazer a herança que eu tenho da Igreja Católica de fazer o bem para não ir para o inferno. Não, está errado, porque daí eu já faço com barganha. Eu tenho que ser bom por ser bom. Eu tenho que ajudar o próximo compreendendo o veículo que se tornou a caridade, que se tornou o amor, que se tornou a bondade, não com troca. Muitas pessoas me perguntam: André, você tem medo de ir para o umbral? Nenhum. Porque se eu fizer a minha parte, eu não vou. Está nas minhas mãos. Eu não tenho que colocar medo. Olha, André, você foi um pouco rude com seu pai, não tem problema, amanhã eu vou ter oportunidade de ser mais equilibrado com ele. Eu ainda sou imperfeito. Não é nós ficarmos martirizando, porque quem martiriza muito, eu fiz isso para fulano, eu fiz aquilo, não tem força para fazer a diferença. Erramos, temos defeitos, mas ele nos confia cada manhã para fazermos diferente. Se eu vou ficar preso no que eu fiz, eu não vou ter força para fazer diferente. É o Jesus da libertação espiritual que nos ama e nos apoia. É interessante, Eusébio faz um panorama desde quando chegou no seio do planeta Terra, aquela classe de espíritos que vamos ver no livro A Caminho da Luz, que é os exilados de Capela, que vieram conviver com aquele povo primitivo, recém-criado por Deus, mas eles já vinham trazendo um conceito religioso, já haviam tido uma inteligência em desenvolvimento, só não tinham desenvolvido a moral. Ainda eram espíritos muito rudes, muito maus, muito gananciosos. Então nós percebemos que Eusébio faz uma passagem por quase 5.000 anos de existência do homem na Terra de uma maneira belíssima, colocando os momentos, e nós vamos perceber que de tudo aquilo que ele elenca, nós vamos ver apenas o momento do Cristo, que foi aquele momento do amor, da bondade dos primeiros cristãos, que logo em seguida também já foi transformado pelo poderio dos homens na terra e fez o cristianismo que nós estamos vendo hoje em muitas religiões cristãs, que é um verdadeiro exploramento, explorar as criaturas mais simples, não é? Então essa colocação de Eusébio é muito profunda. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios, demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras.
deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Então aqui agora nós já começamos a perceber uma gravidade. Ele faz um relato da história da humanidade em poucas palavras e diz quem foi esses personagens que seguiram esses conceitos filosóficos de pensamentos. Fomos nós. Ou seja, cometemos tantos erros, tantos enganos, e é por isso que nós temos tanta dificuldade em entender o que é o bem. Nós vamos ter que construir uma casa, solidificar essa casa, como nos ensinou Jesus, com bases sólidas. Mas, por enquanto ainda, o que reina dentro do nosso coração é a maldade, é o erro, é os vícios, é os equívocos. Isso é o que se compõe quase que a totalidade das criaturas que vivem num planeta como o nosso, que é um planeta de mundo de provas e expiações, onde estamos naquele estágio que é o estágio natural de um planeta como o nosso. Então, ele vem dizer que somente nós podemos sair desse lamaçal que nós mesmos nos envolvemos pela nossa ignorância. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Então aqui é mais ou menos quando a pessoa chega numa casa espírita e começa a ver os ensinamentos que o Espiritismo nos ensina, é um ensinamento muito pesado. Nós até concordamos com tudo isso. Por quê? Porque ele foge totalmente aos preceitos e os conceitos pré-estabelecidos em sociedade. Nós tivemos, no ano passado, um grande pavor com referência ao coronavírus, ao Covid-19, onde matou milhares de pessoas no mundo todo, onde contaminou milhões de pessoas, e nós percebemos, mesmo os cristãos, mesmo os religiosos, entraram em pânico. Agora, o que nós realmente começamos a entender a preocupação de Eusébio, que essas preocupações estavam principalmente nas fileiras espiritualistas, que acredita na vida após a morte, que sabe que a morte não existe. As casas espíritas, muitas fecharam. As casas espíritas depois não reabriram. Muitos dirigentes entraram em depressão. Nós não estamos falando de frequentadores, nós estamos falando até de dirigente. Imagine os frequentadores. Então aqui houve um assombro, porque André Luiz percebeu que muitos deles eram como ele. Estava vendo uma aula dessa natureza pela primeira vez. André Luiz não havia ainda tido uma mensagem de tamanho teor como ele estava tendo naquela noite. Então ele percebeu que muitos ficaram assombrados. Por quê? É uma mensagem muito forte. Então quando veio o vírus, nós criamos um pânico. E ainda, junto dos nossos políticos irresponsáveis, junto de uma imprensa sensacionalista que não tem respeito e não se prepararam para lidar com a mente humana. Fizeram um terror, foi um verdadeiro pavor na cabeça das pessoas. Nós tivemos milhares de pessoas que desencarnaram de suicídio, porque acharam que era o fim do mundo. Por quê? Porque a maneira com que as informações foram trazidas. Isso é muito interessante nós analisarmos. Aqui demonstra nitidamente a nossa falta de preparo. Fixando na Assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos,
as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existem, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre, o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados, como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros. Vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores. Os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber esse iante vórtice. Meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Nós vamos ver no próximo capítulo a casa mental, que nos chama muita atenção, porque nós fomos mudando, dentro do processo do nosso orgulho, a nossa condição do homem velho. Então nós fomos criando aqueles processos de guerra com armas primitivas, depois fomos avançando com as armas modernas. De quando em quando vêm as doenças para que nós possamos repensar a nossa vida. Há um termo aqui que ele usa, que é o termo da lepra, que hoje não é mais usado, mas permaneceu-se porque naquela época, na década de 40, usava-se essa terminologia. Hoje nós usamos a hanseníase. Um outro fato importante que ele vai colocando é o nosso apeguismo. É o apego às coisas da matéria, é o apego às coisas que nós julgamos ser nosso. E para contribuir com esse quadro, nós temos esse personalismo, que para ter as coisas não importa de que maneira. Então nós percebemos, principalmente no ano passado, com o advento do vírus, nós vimos o comportamento do homem, pouco voltado para um comportamento cristão ou mesmo para um comportamento humano. Nós vimos políticos se aproveitarem de um quadro tão fatídico que a humanidade estava passando para fazer campanhas políticas. Nós vimos empresários querendo ganhar dinheiro com situações daquilo que o povo mais necessita. Por exemplo, tínhamos a necessidade de usar o álcool gel. Em questão de uma semana, o álcool gel
aumentou 3 a 4 vezes. Depois nós tivemos, por outro lado, essa ganância, como ele cita aqui, em ter. As pessoas até agora não se aperceberam que Deus colocou esse vírus em nosso caminho para nós repensarmos a nossa vida. Foi um momento abençoado, ao lado da visão espiritualista. Passamos a conviver mais com a família na quarentena. Passamos a repensar, vale a pena todo o meu esforço para ter um carro a mais? A mulher passou a repensar, estou abandonando o meu filho, deixando numa creche, deixando com a minha mãe ou com a mãe de meu marido, deixando com uma babá. Começamos a repensar o que é a vida, e isso fez com que nós pudéssemos planejar um novo modelo de vida. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais vossa luz própria, não conteis com archotes alheios para a jornada, em míseros planos de sofrimento regenerador nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros, com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol, displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada, aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra, e quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Então aqui nós vamos parar nesse trecho para dar continuidade no segundo programa, que é relativo a esse capítulo, que é o capítulo 2. É interessante, porque nós não podemos perder a linha de pensamento de Eusébio. Um livro escrito na década de 40, que parece que foi escrito na atualidade. Aqui retrata a condição do homem na Terra, ainda com nosso orgulho, com nosso egoísmo, com a nossa vaidade. E a coisa estava de uma maneira tão gritante que houve a necessidade de um vírus para mandar todos nós ficarmos em casa num período chamado quarentena para repensar a nossa vida, para repensar se estávamos no caminho correto, para repensarmos se o materialismo que nós estamos à busca é correto. O próprio Jesus diz: não podereis amar a dois senhores. Amarás a um e abandonará ao outro, a Deus e a Mamon. Mamon, naquela linguagem judaica, significa matéria, os bens, riqueza. Então não tem como amar a Deus ou amar a riqueza. Amarás a um e desprezará o outro. Então é isso que nós estamos vendo hoje. Em poucos anos na Terra, nós mudamos todo um conceito de religiosidade. Quando nós éramos pequenos, eu me lembro que na minha época, quase todos os pais levavam seus filhos na religião. Hoje, os pais não têm tempo. Coitadinho do meu filho, eu não vou acordar ele para ir numa evangelização no centro às 9, às 10 horas da manhã. Ele estuda a semana toda, só que no sábado ele ficou até 3, 4 horas da manhã jogando videogame, jogando joguinho no celular. Nós perdemos a noção do que é certo e do que é errado.
E precisa vir, às vezes, um baque como esse para nós repensarmos. É isso que Eusébio está chamando a atenção de todos. E nós vimos no livro anterior, Obreiros da Vida Eterna, a região em que a casa transitória de Fabiano se encontrava, assistindo às trevas, e tem alguns capítulos que vão até o abismo. Quem quiser entender um pouco melhor o que Eusébio está falando superficial, porque são vários assuntos que Eusébio está abordando em sua preleção, eu convido a todos a assistirem conosco o livro, a estudarem conosco, para compreenderem na prática o que ele está nos falando de modo sucinto. É um capítulo apaixonante, daremos continuidade no nosso próximo programa. Temos mais alguns minutos ainda para fazer alguns convites especiais. O primeiro, quer entrar em contato conosco? Mande a sua mensagem através do WhatsApp 19 997 782794. Você que vem se identificando com os programas da TV A Caminho da Luz, nós gostaríamos de te pedir uma ajuda muito especial. A TV é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Fica na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E precisamos da sua ajuda para mantermos os projetos assistenciais que temos na Casa Espírita. Você pode entrar na nossa loja virtual, em que encontrará livros de minha autoria e de outros escritores. A loja é loja@caminhodaluz.com.br. Deixe seu like no vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse primeiro programa do capítulo 2º do livro No Mundo Maior. Estamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz, esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Até o próximo programa.